Olá, meus irmãos, sou Norberto Peixoto, falando mais uma vez em nome do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. A noção de uma doutrina de Umbanda, ela vem de tradições, credos, filosofias, religiões diversas. A Umbanda apresenta, digamos assim, uma porosidade. O que é porosidade? Uma pedra porosa, a água se infiltra com facilidade. No sentido que nós temos diversos olhares, nos diversos terreiros por esse Brasil afora, através dos seus dirigentes, fundadores, que intuídos, atuados, mediunizados pelas suas entidades espirituais, os seus guias e benfeitores, dão, a versão para a sua doutrina que vai ser praticada naquele templo, naquela agremiação, que objetiva aglutinar, somar, unir aquela comunidade que se reúne no entorno do centro. Comunidade essa interna, de médiuns participantes da corrente, e externa, que são as pessoas, os frequentadores, das sessões públicas de Umbanda. Por que eu estou falando isso tudo? Porque hoje nós vamos falar sobre um tema que é o culto aos orixás na Umbanda. E eu escutei já por algumas vezes irmãos nossos, que nós respeitamos todas as opiniões, nós não estamos aqui para contrariar, nós estamos aqui simplesmente para dar um ângulo de interpretação, o nosso ponto de vista, dentro daquilo que nós estamos vivenciando. Já escutamos assim falar que na Umbanda não se cultua os orixás. Que os orixás, enquanto irradiações divinas, potestades sagradas, aspectos do Criador, não necessitariam de culto. É verdade. Mas nós, encarnados, precisamos ainda do culto, dos ritos, das religiões. Vamos interpretar melhor isso para a gente saber que, independente de rito, independente de casa, independente de templo, de agremiação, de comunidade, será que nós cultuamos os orixás na Umbanda ou não? Vamos interpretar então, vamos fazer uma reflexão, vamos ver se a gente consegue chegar num denominador. O que é um culto? Basicamente, o culto é uma homenagem religiosa a Deus, um ofício divino. Deus não precisa de homenagens, não precisa de oferendas, não precisa de culto, mas nós precisamos para nos religarmos, ao menos naquele momento de encontro em coletividade, através das liturgias, dos ofícios que ali são realizados, a gente buscar se religar a Deus e expandir a nossa religiosidade. Então, o que é um culto? Culto, homenagem religiosa a Deus, um ofício divino. Basicamente, seria essa aí a definição de culto. O que é um rito? Conjunto de comportamentos individuais e coletivos que segue determinadas regras a serem repetidas segundo um método ou um esquema previamente determinado. Repetindo, o que é um rito? Conjunto de comportamentos individuais e coletivos que segue determinadas regras a serem repetidas segundo um método ou esquema previamente determinado. Então, cada casa, cada centro de Umbanda tem seu rito. Tem seu ritual, de abertura, de chamada, de atendimento, de encerramento. E o culto aos orixás, onde é que entra? Eu afirmo com muita tranquilidade que todos os ritos da sua diversidade está implícito, contido dentro dos ritos do culto aos orixás. E por que eu afirmo isso? Fazendo uma análise dos pontos cantados. Orixás, enquanto irradiações divinas, na nossa perspectiva doutrinária, fazem parte desde os primórdios da criação, enquanto aspectos de Deus, atributos divinos que se diferenciam desse grande indiferenciado que é Deus para o nosso entendimento, e atuam através das forças da natureza para a nossa compreensão, eles
são diferentes, não são espíritos. Espíritos seriam os guias, os benfeitores, os caboclos, os pretos velhos, os Exus e as demais entidades. Então, nós entendemos que todos os rituais, independente do rito, nas diversas casas de Umbanda, está implícito, está contido o culto aos orixás. Por quê? Vamos analisar o que dizem os pontos cantados que foram passados pelas entidades, pelos espíritos, atuados em seus médios, né? Médios incorporados em seus médios, cantaram. E o que dizem muitos desses pontos? Eles dizem o seguinte, que nós entendemos quando o ponto é passado pela entidade, pela oralidade, através do médium que está incorporado, seriam pontos de raiz. E o que dizem esses pontos? Vamos rapidamente relembrar. Os pontos dizem o seguinte: Xangô, meu pai na Umbanda, Oxóssi assobiou, eu vi mamãe Oxum na cachoeira, Inhaçã, orixá de Umbanda, Iemanjá, ó Iemanjá, Ogum, vencedor de demanda, Oxalá, meu pai. Claro que cada ponto desse, com a sua toada, com a sua entonação, com o seu ritmo peculiar, com o seu toque, né, específico. Mas o que esses pontos, quando a entidade cantou isso, o que ela estava fazendo? Estava cultuando o orixá, no sentido de homenagem religiosa a Deus e dessas irradiações, atuando através dessas radiações divinas e cultuando, homenageando o Criador. Então, o culto ao orixá está esparramado nos diversos centros e ritos de Umbanda, porque nós, quando cantamos e citamos através do verbo, através do poder da palavra, que ela ativa, ela estabelece sentenças, ela define encantamentos, ela invoca e ela cultua. Então, através do verbo, da palavra, dos cânticos em união, a gente cultua os orixás, e isso está contido nos diversos ritos dessa Umbanda de todos nós, por esse Brasil afora. Não quer dizer que tenhamos que ter um rito específico ou separado só para cultuar os orixás. Não quer dizer isso, porque a gente observa muitas vezes nessas afirmativas assim definitivas, na Umbanda não cultuamos orixás, os orixás não precisam de culto. A gente nota de forma subliminar o preconceito e o ranço com tudo que é de África ou é do africano, infelizmente contrariando aquelas diretrizes do fundador da Umbanda, que a Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade, e que com os espíritos que souberem mais aprenderemos, os que souberem mais ensinaremos, estaremos todos de mão dadas, né? Demonstrando a fraternidade universal que existiria nos ritos ou nos encontros, né? Nas sessões, nas engiras de Umbanda. Umbanda, acima de tudo, é amor, e percebemos às vezes que em muitos corações está faltando uma flor, como disse Caboclo da Sete Encruzilhada, está faltando uma flor aqui, levantou e foi no quintal buscar uma flor, na sua manifestação histórica em Zé Fernandinho de Moraes, nos idos do início do século passado, quando ele anunciou que estaria fundando uma nova religião no dia seguinte. Fica aqui para a nossa reflexão, nossa humilde interpretação, que cultuamos sim os orixás na Umbanda, e que os ritos nada mais são que adaptações, que métodos, né, que nos reúnem, nos organizam, nos disciplinam e que estabelecem ângulos de interpretação diferentes dessas potestades divinas, e junto com eles estão os falangeiros, os guias de Umbanda que nos assistem, que movimentam esse axé, essa força, esses aspectos, esses atributos divinos que são os orixás. Nosso saravá fraterno, nosso muito obrigado. Axé a todos os orixás. Até a próxima oportunidade.